Pastor, o que quer dizer isso? Irmão, se verdadeiramente, né, se cumprir essa questão da Venezuela cair, né? Se cumprir, eu digo para vocês, o Brasil, porque a esquerda na América Latina, ela está definhando. Aonde é que nós temos presidente de esquerda na América Latina? Nós temos presidente de esquerda no Brasil, na Colômbia, me ajudem aí. No Peru não dá para dizer que é de esquerda, o governo de esquerda, que mudou, né? E agora estão tentando derrubar quem assumiu. Mas Bolívia, Paraguai, Argentina, Equador. Olha aí, Nicarágua é de esquerda. Então, veja bem, você tem Bolívia, você tem Argentina, você tem Paraguai, você tem Equador, você tem Peru, né? Você tem a Bolívia, seis países de direita, a Bolívia. E aí, o que ficou? Ficou Colômbia, ficou Brasil, e ficou Nicarágua e Chile, né? Alguém me confirma aí se Chile está na mão da esquerda ou da direita? Mas o Chile também... Então, veja. É de esquerda, né? É de esquerda. Gabriel Boric. De esquerda. Ah, ele saiu da esquerda agora. É de direita também. Aí, veja. A gente tem, irmãos... Então, só está de esquerda, só está a Colômbia, o Brasil, é isso? Colômbia, Brasil, Cuba e Nicarágua. Então, veja bem, nós estamos aí. Saiu de esquerda também. Então, veja bem, a Bolívia, o Chile, a Argentina são peças-chave, tá? Peças-chave. O Equador, o Brasil, o Paraguai, e agora o irmão Júlio está dizendo que o Uruguai é esquerda? Agora, a queda da Venezuela vai destruir o império da esquerda, né, porque como há uma ditadura com nome de democracia na Venezuela, a queda da Venezuela pode destruir a Colômbia e o Brasil. O Uruguai é a esquerda. Mas você vê que o Uruguai... Olha só, o Guardião da Fé está dizendo Uruguai é a esquerda, Guardião da Fé. Mas o Uruguai não está muito envolvido nessa questão da esquerda. Olha aí. Aí 6 companhias aéreas cancelam voos para a Venezuela após alerta dos Estados Unidos que avaliam escalada contra Maduro. Suspensões ocorrem após aviso da Agência de Aviação Americana sobre o aumento de atividade militar no Caribe.
Lula diz estar muito preocupado com a presença militar. Diversas companhias aéreas internacionais cancelaram os voos de entrada e saída da Venezuela entre sábado e domingo após a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos alertar grandes empresas do setor sobre uma situação potencialmente perigosa ao sobrevoar o país. O aviso foi emitido em meio ao deslocamento americano no Mar do Caribe, que inclui o SS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, acompanhado de navios de G e caças para alegadas operações antidrogas. A previsão de Washington designe hoje como terrorista o cartel de Los Soles, o que especialistas dizem não existir como organização, sobre a acusação de envolvimento de transporte de drogas em território americano. Segundo a Associação Venezuelanas de Setor Aéreo, companhias como Avianca, TAP, Gol, Latam suspenderam rotas no sábado. A Ibéria informou que interromperá voos a partir de segunda-feira. A Turkish anunciou cancelamento da operação entre 24 e 28 de novembro. Algumas empresas afirmam que reembolsarão ou remarcarão viagens, embora nem todas tenham detalhes de datas específicas. As empresas nacionais da Venezuela informaram que seguem operando normalmente no país enquanto monitoram a situação. A Autoridade Aeronáutica da Colômbia informou que exigirá que operadores comerciais enviem dados atualizados sobre rotas para garantir conformidades com a diretriz da FAA e notifiquem com antecedências eventuais mudanças de voo. Então, dizem, né? Dizem que o alto escalão do governo já está vazando, tá? Então, a possibilidade de o ataque ocorrer a qualquer momento na Venezuela, essa semana é grande. Então, o que acontece? Se a Venezuela cai, o financiamento de muita coisa cai. E o que isso pode levar, pastor Carlos? Pode levar a um posicionamento da direita na América Latina gigantesco. Ele pode querer interferir no Brasil? Não. O que ele vai fazer? Ele vai esperar as eleições e o Nine vai para o espaço, numa pseudo-urna, que já está propensa para a direita. E aí, veja, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela, todos esses países de direita, e não é só no Brasil ou só na América Latina, a Europa também está vivendo uma escalada de mudança de governos de esquerda para a direita. E isso é proposital. Eu tenho falado isso. Por que é proposital no Ocidente, irmãos? Por que é proposital no Ocidente mudar para a direita? Porque o governo do anticristo virá com uma roupagem de direita. Olha só, eu vou usar o próprio Google aqui. Olha só, tem várias matérias, tá?
Tem matérias na CNN, na Jovem Pan, tem várias matérias. Só para você entender, ó. A Europa tem apresentado uma forte tendência de guinada à direita e à extrema-direita nos últimos anos. Um movimento que se intensificou e consolidou com os resultados das eleições parlamentares do Parlamento Europeu em junho de 2024 e eleições nacionais recentes em diversos países. Avanço nas eleições europeias. Embora os partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda e liberais tenham mantido a maioria no Parlamento Europeu, os grupos de direita conservadora e de extrema-direita conquistaram um número recorde de assentos. O bloco de centro-direita saiu como grande vencedor, enquanto a esquerda e os verdes perderam espaço. Então tá aí, ó, Portugal, Itália, Áustria, Alemanha, França. E por que está mudando? O crescimento da direita é impulsionado por uma combinação de fatores: insatisfação econômica, alta do custo de vida, inflação, estagnação econômica tem gerado descontentamento generalizado. Imigração e nacionalismo. A questão da imigração é central no discurso da direita, como apelos por controles de fronteiras e políticas anti-imigração, explorando sentimentos de xenofobia e perda de identidade nacional. Ceticismo em relação à União Europeia e globalismo. Muitos eleitores se sentem abandonados pelas elites políticas e pelo projeto da União Europeia. Rejeição e pautas progressistas. Pautas como a agenda climática, o radicalismo woke, enfrentam resistência de parte do eleitorado que busca valores mais tradicionais. Em resumo, a Europa não abandonou completamente a esquerda, mas está testemunhando um reequilíbrio significativo do poder político. Então, veja, a Europa e a América Latina está se posicionando para onde, irmãos? Para a direita. E a queda da Venezuela vai tirar o império da esquerda e muitas raízes vão ser destruídas. E aí o povo diz, aí virá um avivamento. Não, meu irmão. É aí que vem a quebradeira. Existe uma minoria da esquerda que está preparada para combater e defender seus valores até a morte. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam, irmãos, que nesse momento, essa mudança é proposital para a chegada do iníquo. Vocês entendem dessa forma? Por quê? O Papa é de direita, América de direita, Parlamento Europeu de direita, América Latina de direita. Então, o conservadorismo tem tomado conta. E veja que o Lula está preocupado, irmãos. O Lula proibiu linguagem neutra nas escolas essa semana. O Lula está preocupado. Por quê? Porque isso está tomando o mundo. E é uma preparação. Que a agenda woke, né? Agora se o Lula proibiu a linguagem neutra nas escolas, nenhum ministro vai poder falar todos, não, agora. Então, veja bem, a gente vê claramente, né, que a esquerda está indo para o espaço. E eu acredito, e eu tenho falado isso, e é bom vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Se o Lula vê que a Venezuela caiu, ele vai pedir para o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia sair. Ele não, né? Os oligarcas, o dono da JBS, os banqueiros, aqueles que mantêm ele no poder, eles vão pedir a troca de 2 ministros, porque se o Lula conseguir colocar mais 2 ministros na Suprema Corte, eles vão mandar pelas sombras. Essa é a ideia. E se entrar, e se for, eu vou dizer algo aqui, se for verdade o que o Eduardo Bolsonaro está falando e o Paulo Figueiredo está falando,
que o Tarcísio é o presidente do sistema e é por causa dele que Bolsonaro está na cadeia, por Bolsonaro não abrir mão de colocar um candidato de direita, né? Porque, para quem não sabe, o Tarcísio trabalhou com a Dilma. Então, presta atenção, se o Tarcísio for um candidato do sistema, ele não vai tirar nenhum ministro da Suprema Corte. Mesmo que haja uma renovação na Câmara de Deputados e Senado, os presidentes de partidos políticos vão guerrear para não impeachment nenhum ministro da Suprema Corte. Então, o que vai mudar? Os personagens, mas a história continua a mesma. Então, ele já indicou o Jorge Messias, que é um diácono da Igreja Batista, mas com uma agenda progressista. A mente do Jorge Messias é progressista. Ele defendeu governos em muitas pautas progressistas, inclusive a regulamentação das redes sociais. Jorge Messias é um defensor da regulamentação das redes sociais. Fim de liberdade de expressão. Então, assim, ele coloca um deputado evangélico, um ministro evangélico e proíbe a linguagem neutra. O que ele está querendo? Enganar o eleitorado religioso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, não adianta a gente olhar, tudo é um sistema. E veja, irmãos, se a Venezuela cair, eu acredito que o Lula vai pedir, veja que Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, para ele abrir mão do osso, é só por algo muito grande, tá? É por algo muito grande que vai ser oferecido para Gilmar Mendes. Apesar que Gilmar Mendes nem no Brasil mora, ele é em Portugal, né? Então, o que acontece? Qual é a ideia? A gente coloca um ministro, os 3 ministros, saímos do governo, mas continuamos incomodando através da Suprema Corte. E dependendo de quem entrar, não se mexe em ministro nenhum, porque eles trabalham para os oligarcas, para os grandes poderosos que mandam. Existem pessoas poderosíssimas no Brasil. Poderosíssimas, que mandam muito. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com a Venezuela, e a queda da Venezuela posiciona a direita na América Latina, na União Europeia, na América do Norte. E isso tudo é um posicionamento.